O NGT Entrevistas está de volta com a série de entrevistas com os candidatos à presidência da República. Hoje eu recebo nos estúdios José Maria Imael, presidente do PSDC. Presidente, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Viviane, a alegria é minha estar aqui junto com você nesse programa NGT Entrevistas de tanto sucesso. Presidente, para começar, eu queria que o senhor contasse aí a sua trajetória política, né? Porque o senhor sempre, em todas as campanhas, está sempre presente com um jingle, né? A gente já contou essa história desse jingle, mas eu queria que o senhor reprisasse, porque realmente é muito interessante. Por favor. Bom, eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre, né? Fui líder universitário, um dos dirigentes da JOC, da Juventude Operária Católica do Rio Grande do Sul. E quando terminou essa fase, eu decidi ingressar num partido político. Aí eu escolhi aquele partido que batia com a minha maneira de pensar, com os meus princípios, e me filiei então à Juventude Democrata Cristã, do PDC, Partido Democrata Cristão, em Porto Alegre. Isso foi em 62. Mas em 65 ocorreu a primeira tragédia da democracia cristã no Brasil, que foi o ato institucional número 2 do regime militar, que extinguiu os 13 partidos que existiam no país. O nosso presidente nacional já era o então deputado federal Franco Montoro. Tá? Depois disso, a democracia cristã fica 20 anos fora do cenário político brasileiro, durante todo o tempo do bipartidarismo. Mas em 1985, por ocasião da redemocratização político-partidária, é refundada a democracia cristã com o mesmo nome, PDC, Partido Democrata Cristão. Aí a direção nacional descobre que aqui em São Paulo estava um antigo militante. Né? Eu já era empresário em São Paulo, advogado, e aí em 1985 sou convocado, sem direito à recusa, para ser o presidente do partido em São Paulo e ser o seu candidato a prefeito da capital. 85, Viviane, foi um momento mágico. Foi a primeira eleição direta nas capitais depois de 20 anos de prefeitos nomeados. Então não havia realmente melhor maneira para mostrar que nós havíamos voltado do que disputar a prefeitura de São Paulo. Então fui candidato a prefeito, disputei com Fernando Henrique, Suplicy, Fernando Henrique Cardoso, e no ano seguinte o povo de São Paulo já me elegia deputado federal constituinte. Fui eleito com mais de 72 mil votos, que trazendo para hoje algo em torno de 300 mil votos. Foi uma das maiores votações no estado de São Paulo na época. Em 90 me reelegi deputado federal e esta reeleição se deu muito também em função do meu trabalho na Constituinte. Quando terminou a Constituinte, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Eu aprovei 145 propostas. E a sua participação na Assembleia Constituinte realmente foi marcante. Eu queria que o senhor também falasse um pouquinho sobre isso. Pois é. Por exemplo, eu sou o autor dos grandes avanços sociais dos trabalhadores. A redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, a proteção contra despedidas sem justa causa, mediante indenização compensatória, sem prejuízo de outros direitos. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Hoje, todo trabalhador mandado embora sem justa causa tem mais 3 dias de aviso prévio por tempo de serviço, por tempo de casa. O direito do trabalhador ao lazer, incentivos para proteger o mercado de trabalho da mulher, na área da defesa do contribuinte, tudo que você tem na Constituição Federal que defende o contribuinte são propostas minhas. Como, por exemplo, o inciso 4º do artigo 150, que proíbe que tributo tenha efeito de confisco. Quer dizer, nenhum tributo pode ser tão pesado que acabe prejudicando a vida das pessoas, impedindo as empresas de se desenvolver. Né? Foi um trabalho realmente muito interessante. Depois eu vou dar a você um material que nós elaboramos, A Democracia Cristã na Constituição Brasileira. E você pode entrar no nosso site, www.psdc.org.br. E na página Videoteca, lá você pode acessar um documentário chamado A Democracia Cristã na Constituição Brasileira. Lá então você tem uma visão de todo, artigo por artigo da Constituição, que são de minha autoria. Bom, então em 90 fui reeleito, mas em 93 ocorreu a segunda tragédia da democracia cristã no Brasil. Em 1993, uma decisão profundamente equivocada da direção nacional promoveu a fusão do PDC com outra sigla partidária.
E a democracia cristã, no dia 3 de abril de 1993, foi destruída pela segunda vez como partido político no Brasil. Eu liderei a resistência, estava no meu segundo mandato. De madrugada, bati na porta da residência do ministro do TSE com mandato de segurança, tentando impedir a fusão, mas ela ocorre, 3 de abril de 93. Mas só 2 anos depois, juntamente com 114 companheiros, totalizando 115 fundadores, refundamos a democracia cristã. E aí acrescentamos um S, a antiga sigla, para enfatizar o compromisso da democracia cristã com a justiça social. Nascia o PSDC, Partido Social Democrata Cristão. Em 98, 3 anos depois, já fui candidato à presidência da República, com a missão da reconstrução da democracia cristã. Com esta mesma missão, em 2006, fui novamente candidato. E em 2010, na minha candidatura à presidência, aí a sociedade brasileira começa a redescobrir a democracia cristã. Tanto é que fiquei em 5º lugar, abaixo só daqueles que tinham muito tempo de rádio e televisão. E agora, recentemente, nas eleições de 2012, nós demos um salto fantástico. Nós tínhamos vereadores em 6 capitais brasileiras, fomos para 11 capitais. Nós tínhamos 7 vereadores nas capitais, fomos para 19. 2 vereadores em Curitiba, 2 em Belo Horizonte, 3 em Rio de Janeiro, 2 Goiânia, 2 Fortaleza, 2 São Luís, inclusive mais votado da capital do Maranhão, 2 em Rio Branco, no Acre, vereador em Manaus, Belém, Teresina, né? Um salto imenso. Né? Então é com esta força que a democracia cristã vai agora para as eleições de 2014. E, presidente, por que o Partido Democrata Cristão nunca pensou aí em se apoiar em outras legendas para a candidatura de outras legendas? Por que candidaturas sempre puras? Para manter uma coerência absoluta com os nossos princípios e os nossos ideais. Poder falar o que nós somos e o que nós queremos. E falar mais. Falar do Brasil que nós temos. E do Brasil que nós queremos. Qual é o Brasil que nós temos? Violência dia e noite. A droga matando nossos jovens. Tá? Um sistema penitenciário que não recupera ninguém. Um verdadeiro inferno na Terra. Uma saúde pública humana, desumana, indiferente, ausente. Né? Homens e mulheres misturados nos corredores de hospitais. Né? Meses para uma consulta, exames, prazos a perder de vista. Educação pública incapaz de preparar os jovens para vencer os desafios. Brasil afora, escolas arruinadas, destruídas, professores mal remunerados, humilhados, ofendidos. Né? Uma política externa meramente ideológica, afastando o Brasil das rotas do desenvolvimento. Corrupção é manchete todos os dias nos jornais. Esse é o Brasil que temos. E o Brasil que nós queremos é um Brasil fantástico. É o Brasil onde a Constituição seja cumprida. Presidente, na sua opinião, qual o maior problema aí do país? Né? O senhor citou aí a violência contra os jovens, o mapa da violência mostrou aí que mais da metade dos mortos por assassinatos no país são jovens entre 15 e 29 anos. Realmente aí é um absurdo, é muita violência, né? A violência é o maior problema do país? São dois hoje são 2 os maiores problemas do país. É a violência de um lado e a saúde pública de outro. Mas existe subjacente um outro desafio para ser vencido, que é cumprir e fazer cumprir a Constituição do Brasil. Se você me perguntar, Emael, qual é a sua bandeira principal? É cumprir e fazer cumprir a Constituição do Brasil. Numa entrevista que eu tive com o ex-ministro e amigo Almir Pazianotto, ele pegou a Constituição na mão e me disse assim, Emael, faça cumprir a Constituição. O ex-presidente do Supremo Federal, numa entrevista, o ministro Aires Brito, também disse o seguinte, nós temos hoje a melhor Constituição de todos os tempos. Então, o que nós temos que fazer é cumprir a Constituição brasileira. O que diz a Constituição em relação à saúde pública e à segurança? A Constituição diz o seguinte, a saúde é direito de todos e dever do Estado. O direito não existe e o dever não é cumprido. Segurança pública, o que diz a Constituição brasileira? A segurança pública é dever do Estado. Não é um poder fazer, é dever de fazer. E esse dever não é cumprido. Então, o presidente da República tem que, em primeiro lugar, ser o guardião da Constituição brasileira, cumpri-la e obrigar que todos os governantes a cumpram.
Presidente, 2014 aí, uma campanha que vai utilizar muito as redes sociais. Como você vê esse novo fenômeno? Uma coisa é certa, o campo de batalha das eleições de 2014 são as redes sociais. É lá que a eleição vai ser decidida. A televisão e o rádio vai funcionar só como chamada. Tá? Só como chamada, são alguns minutos lá, mas eu tenho o dia inteiro, tenho as 24 horas. E as redes sociais, uma coisa rápida, imediata. Você fala, você retém a resposta, você chega em todo o país, não há lugar no país onde você não chegue. E o senhor estava comentando, né, da proximidade, como esse país fica pequeno, né, na rede social. Fica ao lado, ele está ao lado. Hoje, ele dizia, hoje pela manhã conversei com um eleitor, um cidadão lá de Cerro Largo, lá no Rio Grande do Sul, né? E nós conversamos, e na conversa é como nós estivéssemos lado a lado, né? Ele colocando a sua opinião sobre o Brasil, eu também falando, é uma coisa fantástica. Então, e hoje toda a militância do PSDC está ligada com as redes sociais. Sabe qual é o tamanho do nosso exército? Não conte pra gente. Só que você não conta para ninguém, né? Imagina. Nós temos hoje, aqueles 115 fundadores, hoje são mais de 220 mil democratas cristãos. E há uma coisa interessante. Em uma família onde existe um democrata cristão, a família é democrata cristã. Não sabe, não tem. Mas ele é democrata cristão, não. Se tem um democrata cristão numa família, toda a família é democrata cristã. Então você adicione ao filhado mais 5 pessoas só da família, entre irmãos, pais, tios, primos, né? Isso leva, hoje o nosso exército é composto de mais de 1.200.000 militantes. É por isso que na campanha para vereadores, nas eleições para vereadores, nós alcançamos 1.600.000 votos. É o trabalho nas ruas e o trabalho aí nas redes sociais aí que vai compensar o pouco tempo de televisão dos partidos menores. No passado, a gente tinha uma grande preocupação, mas meu tempo é tão pequeno na televisão, no rádio. Esse tempo vai ser usado só para chamada. Venha junto, venha para a TV 27. A TV 27 é uma TV que nós temos na internet, né? Que agora vai ser a TV Imael na campanha. Aliás, depois de todo o programa político-eleitoral, eu estarei durante 1 hora falando com os internautas e respondendo perguntas. Sempre à disposição. Sempre à disposição. Né? Então, sabe, Face, o Twitter, Instagram, o YouTube, é um mundo, é uma coisa fantástica. E venha somar aí o seu jingle famoso aí, que na verdade passa o carro de som com o seu jingle e o eleitor continua cantando aí o dia inteiro, não é mesmo? O jingle teve um papel sempre relevante, mas agora ele vai continuar, mas como moldura do quadro. A nossa grande preocupação hoje é conteúdo. Eu coloquei nesse final de semana, no Twitter, Face, lá, uma expressão, né? Uma visão de passado e um olhar para o futuro. O que era isso? Então, uma visão do passado, eu coloquei coisas que já fiz. Né? Conquista dos trabalhadores, acabei de elencar, defesa do contribuinte. Por que os super salários estão acabando no Brasil? Porque coloquei nas disposições transitórias da Constituição que sempre que um funcionário público receber proventos de aposentadoria ou remuneração acima dos limites condicionais, esses valores são imediatamente rebaixados, não cabendo, nesse caso, invocação do direito adquirido. Mas, ao mesmo tempo, no olhar do futuro, eu coloquei, entre outras coisas, por exemplo, quero um país enriquecido pelos valores da lealdade e iluminado pelos amanheceres da esperança. É um olhar de futuro. Excelente, claro, sem dúvida, né? De esperança aí para esse Brasil. Certeza. E, presidente, agora em junho passado, a gente teve, aí, em junho do ano passado, né, a gente teve esse fenômeno dos brasileiros saindo às ruas aí, primeiro incomodados aí com o preço do transporte público aqui na capital paulista e depois contaminando aí todas as capitais do país, corrupção, educação. O senhor acha que esses brasileiros, hoje com a Copa do Mundo, depois que a Copa do Mundo passar, vão se questionar aí sobre o legado da Copa, o custo dessa Copa do Mundo para o Brasil, não? Bem no início da Copa, eu coloquei no Face, no Twitter, na internet, o seguinte: os erros da Copa pertencem ao governo, a vitória aos brasileiros. Tá? Então tem que comemorar mesmo, é o nosso Brasil, esse Brasil que é nosso. Tá?
tudo que nós estamos conseguindo é nosso, é a nossa força, a nossa esperança. Agora, o questionamento daquilo que tem que mudar no Brasil tem que permanecer. Agora, nós nos antecipamos a isso. Deixa eu te contar. Depois daquela tragédia lá em Santa Maria, naquela boate de Santa Maria, em fevereiro do ano passado, eu editei uma mensagem do presidente nacional, colocando como palavra de ordem para os democratas cristãos brasileiros a inconformidade. Então, nessa mensagem, nós alinhavamos a inconformidade com a saúde pública, com a falta de segurança, com a corrupção, mas no final nós resumimos essa inconformidade. Inconformidade com o que poderíamos ter e não termos. Inconformidade com o que não somos e poderíamos ser. E em 24 de maio, lá no Acre, às 19h15, na Praça Plácido de Castro, 50 líderes da democracia cristã do Norte, com o pé direito, deram um primeiro passo. E com este gesto, nós começamos a Marcha da Inconformidade, que é o movimento cívico da democracia cristã, visitando cidades para despertar consciências e cobrar atitude. E no dia 17 de junho, aquele dia em que a inconformidade explode no Brasil, eu estava com os meus companheiros, com a faixa da Marcha da Inconformidade, lá no sul do Brasil, na cidade de Mostardas, na margem da Lagoa dos Patos, às 14 horas. Às 19 horas deste dia, 17 de junho, a inconformidade explodia nas ruas do Brasil. Então, aqui a democracia cristã está sempre ligada, está sempre junta, e normalmente com uma visão de futuro. Nós detectamos essa inconformidade, participamos dela, e foi um dos movimentos cívicos mais bonitos que o Brasil já teve. E os jovens saíram às ruas aí para protestar aí contra o transporte público, a qualidade do transporte público. E esse ano a gente viu aí São Paulo simplesmente refém aí dos acordos sindicais entre empresas e sindicatos, trabalhadores aí não indo trabalhar e até a abertura da Copa do Mundo ameaçada pela greve dos metroviários, né? Qual que é o reflexo que o senhor faz do transporte público no Brasil? O que está errado é a gestão do transporte público? É a gestão. Existe uma política de mobilidade urbana. Tá? Isso não é uma coisa, é uma coisa pensada, planejada, é uma legislação sobre isso, mas assim como a Constituição não é cumprida. Tá? É muito lento este processo. Então, a mobilidade urbana é realmente um dos grandes desafios nacionais. Existe uma política já traçada por especialistas para isso, mas essa política tem que ser colocada em prática. Saúde no Brasil. A gente fala tanto de saúde padrão FIFA aí como os estados brasileiros, né? O que fazer para a saúde do Brasil, para a gente resolver de uma vez o problema da saúde? Bom, nós temos hoje um dos mais avançados sistemas de saúde do mundo, que é o SUS. Só que nós temos que realmente ter um acesso universal ao SUS, que hoje isso ainda não existe. Agora, pessoal, mas e dinheiro? Falta dinheiro. O que falta é gestão na área da saúde. É isso que tem que ser feito. Tem que ter competência. Tem que ter competência, fazer o que precisa ser feito. Agora, tem que ter também obsessão. Eu acredito muito nessa questão da obsessão. Obsessão é você se consumir por uma causa. Eu não sei como um presidente ou uma presidente da República pode dormir tranquilo, sabendo que a saúde pública do Brasil está do jeito que está. É uma coisa inconcebível. Como é que eu vou me resignar a passar um final de semana bom, tranquilo, sabendo que os brasileiros estão morrendo nas filas, consultas há meses e meses, exames a prazo, como disse antes, a perder de vista. Então tem que ter obsessão. Com a questão da obsessão do desenvolvimento. Como é que nós vamos admitir um país parado, como nós temos hoje? Uma política externa totalmente equivocada. Essa aliança com o Mercosul, ao preço de nós nos afastarmos das rotas do desenvolvimento mundial. O Brasil está fora do mundo. E essa é uma das propostas nossas. Onde estão as propostas da democracia cristã para governar o Brasil?
dentro de um documento que nós chamamos Brasil 27, do Brasil que temos para o Brasil que queremos e podemos. Tá? Então lá você tem, eu vou te entregar depois do programa esse documento, você tem 27 diretrizes de governo. E a primeira diretriz é cumprir e fazer cumprir a Constituição brasileira. E, presidente, onde o eleitor pode observar e ler mais a respeito sobre isso? No nosso site. Entre no site, agora acho que a partir das 15 horas de hoje já está no site, o Brasil 27. Tá? É um documento forte, direto. Tá? Por exemplo, por que nós achamos esse número de ministérios que nós temos no Brasil? Absurdo. Ninguém consegue dirigir essa enormidade do número de ministérios. Tem que ter uma redução drástica do número de ministérios. Mas entre esses ministérios nós queremos 2, que não existem hoje. O primeiro é o Ministério da Segurança Pública. Como pode? A segurança pública sendo um dos 2 maiores problemas do país. Você não tem um ministério voltado especificamente para isso. E o outro ministério é o Ministério da Família. O Ministério da Família já existe em grandes nações do mundo, Alemanha, Canadá, Austrália, Portugal, país da África como Angola, e ele se caracteriza por 2 coisas. De um lado, ele é um formulador de políticas públicas para defender os valores da família e atender às necessidades da família. E, de outro lado, ele é uma consciência-nação de governar, para que todas as ações de governo tenham como foco a família. Se você me perguntar, Emael, me fala uma das políticas públicas que esse ministério poderá tratar, a questão da educação inclusiva. Nós temos no Brasil milhões de crianças e jovens portadoras de necessidades especiais, auditivas, visuais, motoras, né? E que não têm acesso à educação. Não existe uma política governamental, não há, de educação inclusiva. E as crianças se transformam em jovens, os jovens se transformam em adultos afastados da escola. E não tem aí nenhum incentivo aí para deficiência. Não tem nada. Presidente, queria muito agradecer sua presença no NGT Entrevistas e, por favor, suas considerações finais aí para a campanha agora de 2014, que começa agora, já amanhã nas ruas. Com certeza. Bom, inicialmente agradecer a oportunidade que tive de conversar com os telespectadores, né, dizendo a minha alegria de novamente revê-la e realmente reafirmar. Quero um país enriquecido pelos valores da lealdade e iluminado pelos amanheceres da esperança. Mais uma vez, muito obrigada pela presença, presidente. Muito obrigado. E o NGT Entrevistas fica por aqui. Essa é a nossa série de entrevistas com os candidatos à presidência da República. Hoje nós conversamos aqui nos estúdios com José Maria Imael, presidente e candidato do Partido Democrata Cristão. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição do NGT Entrevistas. Até mais!